Quantos primos você conhece? Não tô falando daqueles sobrinhos chatos da sua mãe que vem passar o Natal na sua casa e comem todo o seu panetone. Tô falando de números primos. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Para falar sobre números primos, eu vou começar explicando para vocês como que é formado o crivo de Eratóstenes. Esse matemático grego, que viveu por volta de 200 anos antes de Cristo, inventou um método bem interessante para a obtenção de números primos, que é o que eu vou explicar no vídeo de hoje. Números primos são aqueles números naturais que têm exatamente dois divisores. A palavra primo, de origem latina, significa primeiro. A gente vai ver no crivo de Eratóstenes que os primeiros números que vão sobrar nessa tabela são exatamente os números primos. Os números são obtidos pela multiplicação dos números primos, são chamados de números compostos. Então esse vai ser um crivo de Eratóstenes de 1/400. Eu comecei fazendo uma tabelinha nesse programa Microsoft Excel 20 por 20 para chegar até o número 400. Você não precisa digitar número por número. O próprio Excel te ajuda a fazer tabelas desse tipo. Vou mostrar aqui para vocês como exemplo. Eu vou digitar aqui 3 números nessa linha, o 21, 22 e 23. Reparem que se eu selecionar esses 3 números, clicar nesse quadradinho e arrastar, o próprio Excel já entende que é para completar a tabela com os números na sequência. A mesma coisa se eu selecionar 2 linhas consecutivas. Agora eu vou clicar nesse mesmo quadradinho e arrastar aqui para baixo. Pronto. Já tenho todos os números do 1 até o 400. Então aqui na nossa tabela, eu comecei marcando aqui o número 1 com uma cor neutra, porque ele é um elemento neutro da multiplicação. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Depois do 1, o primeiro número da nossa tabela é o 2. Por ele ser o primeiro, a gente diz que ele é um número primo. Então eu marquei aqui o 2 e destaquei em vermelho. Todos os múltiplos de 2, ou seja, os números que são 2 vezes alguma coisa, são chamados de números compostos. Portanto, eles não vão entrar no nosso crivo de Eratóstenes. O nosso objetivo é deixar apenas os números primos. Mas é fácil identificar os números que são múltiplos de 2, porque são todos os números pares. Então eu vou marcar aqui na nossa coluna todos os pares. Fazendo isso, eu vou poder eliminar os números dessa coluna. Então, depois de eu ter clicado em todos eles, eu posso simplesmente deletar. E aí a gente vai obter uma planilha como essa aqui, onde eu tenho apenas os números ímpares e o 2 é o primeiro número dessa lista, tirando o 1, então ele é considerado um número primo. Então, de agora em diante, a gente vai sempre repetir o mesmo processo. Marquei aqui o primeiro número, que agora passou a ser o 3, e aí a gente vai eliminar todos os múltiplos de 3. Nessa tabela, é fácil identificar esses números. É só a gente ir contando de 3 em 3. Então eu vou ter aqui o 9, o 15, o 21, o 27 e assim sucessivamente. Depois que eu eliminar todos esses números, eu vou chegar numa planilha como essa aqui. Então agora eu tenho apenas aqueles números que são ímpares e que não são múltiplos de 3. Eu vou repetindo esse procedimento aos poucos, para ir formando o nosso crivo. Lembrando que o nosso objetivo é ficar apenas com os números primos. Então eu vou agora marcar o próximo número primo, que é o 5. Reparem que eu usei as cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul, para selecionar esses números primos. As cores primárias e os números primos têm uma relação. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, pode olhar esse vídeo que eu coloquei aqui. É fácil identificar também quais são os múltiplos de 5. Todos os múltiplos de 5 terminam em 5 ou em 0. Como os terminados em 0 são pares, a gente já eliminou. Então agora ficou fácil. É só eliminar aqueles que terminam em 5. Então se eu deletar esses números, eu vou chegar a uma planilha como essa aqui. Então agora o primeiro número da nossa tabela passou a ser o 7. Portanto, o 7 também é primo. As regras de divisibilidade por 7 são um pouquinho mais complexas, então eu vou deixar para um próximo vídeo. Mas nesse caso não é muito difícil obter os múltiplos de 7 nessa tabela, já que eles não são tantos assim. Então eu posso ir fazendo as multiplicações. Por exemplo, 7 vezes o próprio 7 dá 49. Portanto, 49 é um número composto, que eu vou marcar aqui. 7
vezes 11 dá 77. Então, o 77 também é composto. Vou marcar. 7 vezes 13 dá 91. Então, o 91 também é composto. Reparem que quando eu chegar, por exemplo, no 7 vezes 59, o resultado já vai ser maior do que 400. Então, ele já não está mais nessa tabela. Eu não vou precisar continuar fazendo conta. Então, fazendo isso, eu chego a essa planilha aqui. Sobraram poucos números compostos na nossa tabela. Então, agora ficou fácil. Então, eu posso fazer, por exemplo, 11 vezes 11. Com isso, eu vou achar 121, que é um número que a gente já pode eliminar na nossa tabela. 11 vezes 13 dá 143. 13 vezes 13, 169. Então, se eu fizer isso, vão ser poucas multiplicações. Então, rapidamente eu vou conseguir chegar nessa tabela aqui. Nessa tabela, todos os números que a gente obteve são primos. Reparem que todos os números que eram compostos já foram eliminados. Mas, Léo, e o 1? Afinal, é primo ou composto? Nem uma coisa nem outra. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Seria talvez apropriado dizer que o 1 é neutro. Mas a verdade é que se a gente fosse considerar o 1 como um número primo, a gente não ia conseguir chegar a outros números pela multiplicação. Reparem que para obter os números compostos, a gente tem que multiplicar números que sejam realmente diferentes de 1. Por isso, o 1 não entra nessa classificação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever. E clique no sininho para ativar as notificações.